Que a paz esteja com você, prezado irmão, prezada irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao estudo A Voz da Verdade, ok? Esse curso bíblico maravilhoso que eu espero que edifique muito a sua vida. Hoje nós iremos falar sobre Deus, o Pai, nosso Deus, e abordando essas questões aqui, essas questões importantes aí sobre o significado do nome de Deus, como se adora a Deus, como Deus se revela a seres humanos, ok? Porque é maravilhoso falar sobre Deus, não é verdade? Como que é bom, a gente não deveríamos nunca nos cansar de falar de Deus, ok? E para começar, prezado, vamos começar aqui, deixa eu ver aqui, falando sobre a definição da palavra Deus, ok? Qual o sentido próprio da palavra Deus? Há muitas acepções, há muitos sentidos para a palavra Deus, ok? Há muitos, mas o principal é esse aqui, que é ser supremo, ser todo-poderoso, ok? Que se manifesta por intermédio da sua onipotência, tem todo o poder em suas mãos, pode tudo, sua onipresença, ok? Sua onipresença pode estar em todos os lugares, sua onisciência, ou seja, tem todo o conhecimento, pessoa que recebe prestação de culto e orações. Essa é a definição aí, essa definição para a palavra Deus, eu entendo como primordial, ser supremo, superior. Por quê, prezado? Porque na cultura pagã e na antiguidade, os povos, os pagãos, né, politeístas, que tinha mais de um Deus, eles tinham um conceito diferente de Deus do nosso. Por exemplo, no conceito deles havia um Deus menor, Deus maior, havia Deus submisso a outro Deus, subordinado a outro Deus. Por exemplo, Zeus, Zeus é um Deus superior quando se compara com outros deuses lá da cultura grega, né? Cultura grega, ok? Dentro da mitologia, Zeus é um Deus superior. Já na cultura do povo de Israel, do povo da Bíblia, que recebeu a Bíblia, não existe isso, ok? Quando fala Deus, dentro da concepção ali judaico-israelita, Deus é um ser supremo. Deus não pode ter nenhuma marca de subordinação, nem de submissão, ok? Dica, prezado. Próximo. Qual a principal característica que distingue Deus dos demais seres, segundo a Bíblia? Atos 17, 25, aí diz que Deus não necessita, né, não precisa de nada, ok? Deus não precisa de nada, prezado, porque sempre é dele que vai partir toda exaltação, toda a glória, todo o poder, vai partir dele para os outros, e nunca, jamais o contrário, ok? É de Deus que vem todas as bênçãos e não o contrário. Olha aqui, a principal característica que distingue Deus dos demais seres é o quê? Que ele não precisa de nada. Os outros seres precisam de alguma coisa, de alguma bênção, de alguma exaltação, de algum poder, de alguma ajuda, de alguma maneira, entende? Já Deus não, Deus ele não precisa de nada, porque é dele, ele que é a fonte de todo o poder, ele que é a fonte de toda, digamos assim, de toda a glória, de toda a exaltação. Entende, prezado? 1 João capítulo 4, verso 8. Qual a melhor definição para o nosso Deus? Qual a melhor definição para o nosso Deus? Definição linda, né? Deus é amor. Deus é a fonte de amor. Então, prezado, se você está precisando de amor em alguma das formas do amor, né? Que o amor tem bastante formas aí, ok? Busque na fonte. Ele não vai negar a você, ok? Deus é amor, é a fonte do amor. Então vamos buscar em Deus amor verdadeiro e genuíno, ok? Qual é o nome desse Deus? Qual é o nome desse Deus? Êxodo 3:14. Nesse contexto aqui, de Êxodo 14, prezado, Moisés recebe o chamado de Deus para ir
e se revelar ao povo, né? Dizer ao povo que ele é o libertador ali, que em nome de Deus iria libertá-los ali do Egito. E aí Moisés falou, ó Pai, ó Deus, quando eles perguntarem quem é esse Deus aí, quem é esse Deus que te enviou, qual é o nome desse Deus, o que eu vou falar para eles? Aí Deus falou isso aqui, ó, Êxodo 3,14. Fala para eles que eu sou o que sou, te enviou. Eu sou ou eu sou o que sou. Prezados irmãos, eu sou o que sou, o significado é como os tradutores da Bíblia traduzem o tetragrama, né? O tetragrama, que é o nome de Deus, ok? Tá difícil. Tetragrama, pessoal, as 4 letras que representam o nome de Deus, ok? Que seriam essas 4 letras aqui, ó. YHVH, ok? Essas 4 letras aqui é o tetragrama, ok? Que é o nome de Deus. O significado do tetragrama é eu sou o que sou, baseado no verbo ser, tá? Esse sou o que sou está baseado no verbo ser, ok? Vale lembrar, prezado, que a pronúncia exata, absoluta do nome de Deus foi perdida. Embora muitas pessoas dizem aí por aí, né, em muitos lugares que sabem o nome de Deus, não é verdade. Ninguém pode afirmar com 100% de exatidão que sabe o nome do Eterno. Uma vez que o nome do Eterno, o nome de Deus, né, ele ficou no passado, em um tempo em que o hebraico era arcaico, esse hebraico não existe mais. O que há são estudos, né, possibilidades. Por exemplo, uma das possibilidades do campo da possibilidade, que também pode ser, é a possibilidade do nome de Deus ser Yahvé, ok? Mas veja bem, prezado irmão, possibilidade, ok? Possibilidade não quer dizer que é uma verdade absoluta. E vale lembrar que eu vou usar Yahvé aqui no meu estudo, por se tratar até de uma forma mais didática de ensinar aqui sobre Deus. Aqui. Então eu vou usar a palavra Yahvé para substituir aí o nome de Deus, ok? Dentro desse campo, já que há a possibilidade do nome de Deus ser Yahvé, então, segundo muitos eruditos, né, muitos estudiosos, então eu vou usar Yahvé para representar o nome do Eterno, o nome do nosso Pai Celestial, ok? Outra coisa que eu quero falar, prezado irmão, é que o nome do Eterno, o nome do nosso Pai Celestial, não é Jeová, tá bom? Jeová não tem possibilidade nenhuma de ser Jeová. Yahvé pode até ser, mas Jeová não pode ser. Por quê? Porque no hebraico não tem J, ok? Não tem J, então não pode ser Jeová. Outra coisa que eu quero falar com você sobre a questão do nome do Pai, do nome de Deus, é o quê? Que o verbo ser, quando se refere o verbo ser, quando se refere ao nome do Pai, ele tem um sentido único e exclusivo. Único, só Deus tem aquele significado com o verbo ser. Você não pode, toda vez que vê o verbo ser, acreditar que está se referindo ao Pai, jamais, né? Tem que entender o contexto. Por exemplo, vê aí, 1 Coríntios 15, 10, Paulo fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não posso de forma alguma achar que porque Paulo falou que ele é o que ele está dizendo que ele é Jeová aí, que ele é Yahvé. Lógico que não, ok? Desse modo, prezado irmão, quando Jesus falou ali, antes de Abraão, eu sou, tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala isso, eu sou. Jesus não está falando que ele é Yahvé, ok, prezado irmão? O verbo ser para se referir a Paulo, como nesse texto aqui, como para se referir a Jesus, tem outro sentido. O sentido do verbo ser, do tetragrama, é para se referir ao nome, a tradução do nome de uma pessoa, do nome do Pai. O verbo ser aqui, no contexto de Paulo, é outro sentido, ok? E o verbo ser, lá no que Jesus falou, também tem outro sentido, ok? Que não convém falar agora, mas não é se referindo ao nome do Pai, ok, prezado? É bom frisar muito bem isso daí, ok?
Jesus, prezado irmão, Jesus não é Yahvé, ok? Yahvé é o nome de uma pessoa. O pai se chama Yahvé. Jesus já está falando, né? Inclusive vale lembrar que o nome de Jesus é Yeshua no hebraico, ok? Vamos para o outro slide. Só podemos chamar Deus pelo seu nome próprio, né? Só podemos chamar Deus pelo seu nome próprio. Êxodo 3, verso 6, aí diz aí. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando Deus apareceu a Moisés, Deus não falou, não se apresentou com o seu nome próprio. Deus apresentou como? Assim, ó. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ok? Isso dá a entender que Deus não se revela somente pelo seu nome próprio. Ok, prezado? Nós podemos invocar o nome de Deus usando outros nomes que não um nome próprio. Como nós sabemos, as pessoas não são chamadas somente pelo nome próprio, não é verdade? Diego Armando Maradona. Qual que é o nome próprio aí? Diego. Mas como as pessoas o chamam? Maradona, ok? E por aí vai. Os títulos também servem para chamar as pessoas, ok? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como você viu. Deus de Israel. Deus Todo-Poderoso. Altíssimo Deus. São formas de chamar o nosso Deus. Majestade. E a forma com que Jesus chama o nosso Deus, que é Pai, ok? Pai Celestial. Vale lembrar também, prezado, que nem sempre que na Bíblia está escrito nome de Deus, nem sempre quer dizer o nome próprio. Nome, em muitas traduções, quer dizer a pessoa, ok? Então, vou invocar o nome de Deus aqui. Não quer dizer necessariamente que eu estou invocando, falando o nome de Deus. Invocar o nome quer dizer invocar a pessoa de Deus. Ok? Fica a dica aí, viu, pessoal? Outra coisa, pessoal. Senhor. Geralmente as Bíblias em português traduzem o nome de Deus, né? As 4 letrinhas lá que você viu que representam o nome de Deus, traduzem como Senhor. Eu não acho interessante traduzir o nome de Deus como Senhor. Uma que vai confundir com Jesus, que é Senhor também. Então a pessoa não vai saber se refere ao Pai ou a Jesus Cristo, ok? Deus o fez Senhor no Novo Testamento. E aí vai confundir um pouco de que Senhor está se falando, ok? E também a palavra Senhor é uma palavra comum, prezado. Tem muitos senhores na Bíblia. Tem muitos senhores. Mas de que Senhor estamos falando, ok? De que Senhor? Então a palavra Senhor é uma palavra comum. Senhor da terra, Senhor do engenho. Que Senhor? Para se ter ideia disso que eu estou falando, vou dar um exemplo aqui bíblico. Um exemplo da cultura do povo de Israel para você entender melhor. No hebraico, a palavra mais próxima para Senhor é Adoni, ok? Adoni é uma palavra que se refere, tem um sentido aproximado de Senhor. Só que os judeus não chamavam Deus de Adoni. Os judeus chamavam Deus de Adonai. Colocava a palavra Adoni no plural para mostrar que esse Senhor aí não era qualquer um, entendeu? Em outras palavras, chamava Deus de senhores. Não é porque tem mais de uma pessoa no nome Yahvé, né? No nome de Deus tem mais de uma pessoa, mas porque eles queriam de alguma maneira exaltar tanto o nosso Deus, nosso Pai Celestial, que colocava a palavra no plural, né? Isso tem a ver com a cultura do povo de Israel lá, né? Cultura e com a língua hebraica, mas existe isso. Por isso que eu não acho interessante chamar Deus de Senhor, ok? Eu prefiro chamar desses nomes aí, Eterno, Altíssimo. Eu gosto muito de chamar o nome de Deus Eterno, porque o verbo ser, o sentido do verbo ser para Deus é no sentido de chamá-lo de alguém que é eterno, ok? Alguém que sempre existiu.
Logo, um nome apropriado para o nome de Deus na minha opinião, é eterno. É um nome, não estou falando nome próprio, mas chamar Deus de eterno é um nome que tem a ver com o nome próprio dele, ok? Vamos lá. Pode haver outro Deus além de Yahvé? Para que todos os povos da terra saibam que Yahvé é Deus e que não há outro. Prezado irmão, no Egito Antigo, havia muitos e muitos deuses ali, ok? Por exemplo, Sete, Ísis, Osíris, Horus e etc. E mais e mais. Mas, no meio de tantos deuses, né, com nomes diferentes, o único que era Deus verdadeiro era Yahvé, ok? O Deus dos hebreus. O Deus que inclusive desafiou os deuses lá da terra do Egito e deitou por terra, se passando, né, se revelando como o único e verdadeiro Deus todo-poderoso. Em outras palavras, prezado, o que eu quero dizer é que o nome Yahvé, essas quatro letrinhas aí que representam o nome de Deus, se refere a uma só pessoa, ao Pai. Não tem outra pessoa com esse nome, prezado. Há algumas pessoas que dizem que Yahvé é o nome de Jesus também, mas não existe isso aí, tá bom? Não é verdade isso aí. O nome Yahvé se refere a uma pessoa, ao Pai, ok? O Deus de Israel. Jesus chama Yeshua, então não confunda, o nome do Pai é Yahvé e o nome de Jesus é Yeshua. Não misture as coisas, tá bom, prezado? Olha lá. Pode haver outra pessoa chamada de Yahvé? Isso aí que eu falei para você, olha lá. Né? Para que salve desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Yahvé, ok? E não há outro. Não há outro Yahvé, prezado. Isaías 45, verso 6. O nome Yahvé é único e exclusivo do Pai. O Pai se chama Yahvé. Deus, nosso Pai. Ok? Por que é perigoso considerar outra pessoa além de Yahvé como Deus? Êxodo 20, do 1 até o 3. É simples, prezado, porque isso aqui é o mandamento, né? O primeiro mandamento da lei de Deus é isso aqui, ó. Não terás, eu sou Yahvé. O Deus que tirou o povo de Israel lá do Egito, como é que ele se chama? Qual o nome? Se lá na cultura antiga alguém perguntasse para o povo de Israel, qual o nome do Deus que tirou vocês aí do Egito? Yahvé, ok? Yahvé que nos tirou do Egito. Então aí Deus fala assim, ó, eu sou Yahvé, o Deus que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás, Yahvé está falando, não terás outro Deus diante de mim, ok? Êxodo 20, do 1 até 3. Em outras palavras, é perigoso considerar outra pessoa contra Deus, porque é pecado, né? Pecado e dos grandes, ok? Abominação diante do nosso Pai Celestial, você colocar qualquer outra pessoa como Deus no lugar dele. Mandamento, a boca do próprio Deus, do próprio Pai falou isso aí. Não terás, não colocar nenhuma outra pessoa como Deus diante de mim, ok? Esse pronome mim aí se refere a quem? A Yahvé. Próximo. Como se adora esse Deus? Nós sabemos que no Antigo Testamento, para adorar a Deus, você tinha que ir num lugar específico, ali em Jerusalém, não é verdade? E adorar a Deus ali através das cerimônias, etc, etc. Hoje, na nova aliança, Deus é adorado em espírito. Não é mais o lugar, não tem a ver mais com o lugar, mas tem a ver como o adorador se coloca na presença do Pai. Ou seja, tem a ver com aqui e aqui. Né? Muitas vezes, essa forma de adoração não é vista pelos homens, né? Não é percebida pelos homens. Ninguém sabe que você está adorando. Mas você está ligado lá no céu e você sabe que você está adorando sim. Então veja comigo aí que Jesus fala o quê? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Em espírito aí quer dizer o quê? Ninguém consegue perceber. Não se vê
Exatamente, os verdadeiros adoradores. Porque está aqui e está aqui, ok? Em espírito, querido, não é mais, não tem a ver mais com o lugar em si, ok? Próximo. Onde Deus habita, onde o nosso Pai Celestial habita? No céu, isso é fácil, né? Mateus 5,34. O céu é o trono de Deus. Embora o nosso Deus está lá no céu, ele está limitado a um lugar, a um espaço? Não, não está limitado. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Nós sabemos que Deus está no céu e ao mesmo tempo Deus está em todos os lugares onde Ele quer, né? Por isso que Ele é onipresente, por isso que Ele é onipotente. Ele pode tudo, ok? E Ele pode estar, e Ele está aí nesse momento com você, prezado, e comigo aqui também. Se confessarmos o nome dEle de coração, Ele nos alcança, porque Ele pode estar em todos os lugares. Ele não está em lugar muito distante, lá no céu, lá, né? O irmão Fábio deu um estudo, mostrou que Deus está lá no céu, então Ele só está lá. Não, Ele não está lá só lá, não. Ele está aí nesse momento, ok? É um Deus que dá para que nós podemos confiar. Que tipo de glória deve ser única e exclusiva de Deus, do Pai, né? De Yahvé? Apocalipse 4:11. Digno és, Yahvé, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Prezado irmão, a glória de Criador é única e exclusiva do nosso Pai Celestial, Yahvé. Essa glória não deve ser dada a ninguém. Olha o exemplo aqui dos 24 anciãos e dos seres celestiais lá do Apocalipse, ok? Olha aqui. Digno és, Yahvé. Na sua Bíblia está Senhor, mas no original está Yahvé, porque Senhor, a tradução do Senhor vem de Yahvé, ok? De receber glória, porque tu criaste todas as coisas. Olha que Jesus falou aqui, Mateus 19:4. Não tendes lido que no princípio o Criador é quem? Ele, né? Jesus está apontando a uma terceira pessoa, falando, o chamando de Criador, que seria Yahvé, né? Yahvé os fez macho e fêmea. Deus Criador, nosso Deus Yahvé, criou tanto o mundo físico, né? Tudo que existe no céu e na terra, como criou a raça humana a partir de um só, né? De um só casal criou todos os demais. Tá? Então, logo a glória de Criador tem que ser única e exclusiva desse Deus que é chamado de Yahvé, que Jesus chama de Pai. Jamais, prezado, jamais atribua a glória de Criador a nenhum outro ser, ok? Porque é também abominação. O Criador é um só, ok? É um só, o nosso Pai, nosso Deus. Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. E como Deus Yahvé se revela? Como Deus se revela? Aqui mostra, né? Pelas coisas que foram criadas. Quando o indivíduo começa a questionar as coisas que foram criadas, não tem como eles não chegarem ao nosso Deus, ok? Deus se revela através da natureza, das coisas que são criadas. Olha aqui. Outro texto. E havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Deus se revela pelos profetas. Quando fala aqui profetas, nós entendemos também como Bíblia, né? Como as Escrituras, porque aquilo que foi revelado aos profetas foram escritas, né? Nas Escrituras, ok? E de muitas maneiras, Deus falou de muitas maneiras lá no passado, lá por intermédio de anjo, por intermédio usou até uma jumenta para se comunicar com seres, né? E nos últimos dias nos fala através da sua maior revelação, que é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. A natureza revela Deus, mas não revela completamente. Ok? Agora Jesus Cristo não. Jesus é a plena revelação do eterno nosso Deus. E nos últimos dias, Jesus foi essa pessoa que teve o encargo de revelar Deus aos seres humanos. Coisa maravilhosa, né, prezado? Conclusão. O Deus da teologia verdadeira, Deus Yahvé, Deus Pai, é um Deus infinitamente soberano e todo-poderoso. Ele criou todas as coisas no céu e na terra. Ninguém pode ser igualado a ele em poder, glória e honra. Pega isso aqui, tá, prezado? Ninguém pode ser igualado a Yahvé, a Deus Pai, em poder, glória e honra. Pois é dele que vem toda exaltação, autoridade e poder. Considerar qualquer outra pessoa como Deus Todo-Poderoso é um dos piores pecados da lei de Deus. Fica a dica aqui, prezado. Considerar qualquer outra pessoa como Deus Todo-Poderoso, igualando essa pessoa como Yahvé, como o Pai, é um dos piores pecados da lei de Deus. Nós chamamos de idolatria, né? Idolatria. Apelo: adorar a Deus em espírito e verdade. O apelo é esse, prezado irmãos. Muitas vezes, há muitas pessoas que estão aí nos templos, né, nas igrejas, aí ajoelhando, adorando, cantando bonito. Mas será que essa adoração é em espírito e em verdade? Só a pessoa e Deus sabe, ok? Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa está no lugar de adoração, mas o coração dela, a mente dela está em outras coisas. São outros propósitos que a fase está ali, ok? Se assim for o seu caso, vamos adorar a Deus em espírito e verdade, ok? Outra coisa interessante nesse ponto aí é isso aqui, ó. Deus precisa ser soberano em nossas vidas. O significado da palavra Deus é ser supremo, ou Deus ser soberano. Mas não adianta nada Deus ser soberano se ele não for soberano nem supremo na sua vida. Lembra o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é isso. E as outras coisas serão acrescentadas. Então Deus tem que ser soberano na sua vida, prezado. Ok? Que ele é soberano nós sabemos, mas precisa ser soberano na sua vida. Próximo estudo, Jesus o Messias. Não perca, prezado. Em o nome do Senhor Jesus, estaremos aqui no próximo estudo falando sobre Jesus o Messias. Ok? Deus abençoe e até a próxima.